Olá pessoal, vamos para a nossa aula de tronco de pirâmide. É a nossa segunda aula de troncos. Eu vou mostrar para você como calcular o volume de um tronco de pirâmide. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é um tronco de pirâmide? Você está vendo aqui uma pirâmide em laranja. Essa pirâmide tem base pentagonal, reparou? E essa pirâmide ela foi cortada horizontalmente, quer dizer, ela foi cortada por um plano paralelo à base. Quando você corta a pirâmide por um plano paralelo à base, você forma um tronco. Então, deixa eu mostrar para você o que é o tronco. O tronco vai ser essa base menor, que é um pentágono pequenininho. Todos esses trapézios laterais aqui, repare que todo tronco de pirâmide vai ter trapézios em sua superfície lateral. Aqui, ó. Eu pintei aqui de rosinha, muito bem. E a base lá embaixo, pentagonal. Então, a base da pirâmide vai ser a mesma base do tronco. E aí, não vai ter o vértice da pirâmide mais. Nós tiramos o vértice da pirâmide. Essa parte aqui vai embora. Você elimina essa parte aqui e sobra o tronco da pirâmide. O tronco da pirâmide vai desse pentágono menor até toda essa região que está aqui abaixo desse plano que nós cortamos. E como é que a gente vai calcular o volume? Opa, eu queria apagar e acabei fazendo um retângulo aqui. Como é que a gente vai fazer o volume disso aqui? Para calcular o volume, a expressão é um pouquinho complicada. Eu vou dar uma ideia só da demonstração para você. Vamos supor que essa área aqui, essa área do pentágono menor, tá? Esse pentágono menor aqui, eu vou chamar de área menor. Então, eu vou colocar A menor aqui, área pequena ou área menor, tanto faz. Aqui está. E nós temos também uma área maior, que é a área da base, que é desse pentágono maior que está aqui. Então, aqui está a área maior. Ok. Então, repare o seguinte, você está formando duas áreas. Todo tronco de pirâmide vai ter uma área menor e uma área maior. E essas áreas são semelhantes, não é? Porque o plano que a gente vai passar sempre vai ser um plano paralelo à base, para poder formar o tronco da pirâmide. E aqui vai ter uma altura. Então, a distância entre esses dois planos vai formar essa altura aqui. Existe a altura grandona da pirâmide e existe a altura pequenininha da pirâmide também, a altura maior e a altura menor. Bom, qual que é a ideia? Eu quero calcular o volume do tronco. Quer dizer, eu quero calcular o volume dessa região aqui de baixo. A ideia é fazer essa conta aqui, ó. Eu vou calcular o volume da pirâmide toda, quer dizer, o volume da pirâmide sem fazer o corte da pirâmide inteira, menos o volume da pirâmide que sobrou aqui, quer dizer, o volume da pirâmide pequenininha depois que nós cortamos. Se eu fizer o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena, isso vai dar exatamente o volume do tronco, que é a região, que é o volume que eu quero saber. Quando eu substituir as fórmulas aqui, ainda eu vou ter que substituir as alturas. Vai ter aqui a altura grande, essa altura grande aqui vai ser esta aqui, eu estou me referindo à altura da pirâmide inteira, e vai ter também a altura pequena, que eu vou colocar de outra cor, a altura pequena verde vai ser essa aqui. Então eu vou ter que trabalhar com essas duas alturas matematicamente para chegar nesse h aqui. Esse h é a altura do tronco. A altura do tronco vai ser a altura grande menos a altura pequena. E eu vou ter que usar uma álgebra brincando com essas equações aqui. Isso não é fácil de fazer. E depois que eu fizer essas contas, depois que eu misturar essas duas equações, nós chegamos nesta fórmula aqui. Então, apresento-lhes a fórmula do volume do tronco de pirâmide. Você vai fazer a altura do tronco dividido por 3. Esse ABzão
significa essa área da base maior aqui. ABzinho significa essa área da base menor. E tem a raiz quadrada. Dentro dessa raiz quadrada, nós temos o produto da área da base maior pela área da base menor. Então você deve reparar só pelo tamanho aqui da fórmula que não deve ser fácil chegar nessa expressão, né? Mas eu mostrei para você o caminho. O caminho é desenvolver exatamente essas duas contas aqui, tá? E aí vai ter que chegar em um produto notável, a gente vai ter que completar um quadrado, e aí sim, trabalhando com um pouco de matemática básica, a gente chega nessa expressão aqui. Bom, quais são as pirâmides, quais são os troncos de pirâmides que a gente trabalha normalmente? Nós trabalhamos com o tronco de pirâmide de base quadrada, porque a pirâmide de base quadrada é a pirâmide que a gente usa, que a gente trabalha normalmente. Esse é o tronco de pirâmide de base triangular e esse é o tronco de pirâmide de base hexagonal. Então, todas as figuras que estão aqui são troncos. Repare que aqui na pirâmide de base hexagonal ainda tem a continuação aqui, né, para você enxergar da onde que veio esse tronco. Esse tronco foi gerado de uma pirâmide. Todos os troncos de pirâmide são gerados de uma pirâmide, né? Mas a gente está preocupado na aula de hoje em estudar esses troncos aqui. Vamos lá. Exercício, eu quero calcular com você então o volume desse tronco. Nós temos aqui um tronco de base hexagonal e para calcular o volume de um tronco, nós precisamos da altura do tronco. Repare que é exatamente o que nós temos aqui, a altura do tronco, então está perfeitamente indicada aqui. E nós temos as arestas. Aqui é a aresta da base maior e a aresta da base menor. E é claro que nós temos que supor que todas as arestas têm o mesmo tamanho, né? Claro que a gente está supondo que essas figuras aqui, essas bases são regulares. Então vamos lá. Fórmula do volume do tronco. O volume do tronco é esse aqui. A altura sobre 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor, mais raiz quadrada da área da base maior e a área da base menor. Você lembra como é? Eu já cliquei aqui, já apareceu, né? Mas eu ia perguntar para você. Você lembra como é que calcula a área de um hexágono? Então, a área de um hexágono regular, você calcula usando 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Só para você lembrar aqui que um hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. E a área do triângulo equilátero é exatamente essa que eu estou grifando de verde aqui, né? Então, nós temos 6 triângulos equiláteros, tanto para a área da base grande quanto para a área da base pequena. Claro, a relação é a mesma, porque as duas figuras são as mesmas, né? O que vai mudar é só o tamanho da aresta. Então, eu vou apagar aqui. No lugar desse L vai aparecer o 3 e no lugar desse L vai aparecer o 2. Então, substituindo, 6 vezes 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E aqui 6 vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Ok? Pode ver que a única diferença é os 3 e o 2 ali, são as medidas das arestas. Dessa forma, eu posso simplificar o 6 com o 4, também posso simplificar o 6 com o 4, e aí a gente vai ter 27 raiz de 3 sobre 2 para a área da base maior e 12 raiz de 3 sobre 2 para a área da base menor. Você fala assim, Egg, não daria para simplificar também esse 12 com esse 2 aqui? Ora, até pode, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar exatamente assim. Aí você fala assim, Gui, sempre tem essas estratégias matemáticas que eu nunca vou saber fazer, né? Por que você não vai simplificar esse 12 com esse 2? É porque quando eu substituir aqui na fórmula, ó, eu vou poder somar aqui as frações, porque os denominadores vão ser iguais, né? Quer dizer, se eu simplificar o 12 com o 2,
De qualquer forma, eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum aqui. Então, vamos deixar os denominadores iguais, porque isso vai facilitar na hora de simplificar a expressão depois, ok? Lembre-se que a altura é 4, então esse 4 vai aparecer aqui. No próximo slide eu vou clicar, vai sumir a figura e nós vamos trocar o h por 4 então. Vamos lá. Deixa eu apagar toda a minha rabisqueira, ok? O h foi trocado por 4, a altura vale 4, e repare que nós trocamos as áreas também. Aqui está a área da base maior, aqui está a área da base menor, e aqui também está a área da base maior e a área da base menor. Elas estão multiplicando dentro da raiz quadrada. Substituímos então na fórmula e agora a gente vai ter que usar os nossos conhecimentos de matemática básica para simplificar essas expressões, né? Então, primeiro eu vou somar isso daqui. Eu posso somar essas duas frações, não tem problema, os denominadores são os mesmos. 27 raiz de 3 mais 12 raiz de 3 vai dar 37 raiz de 3. Sobre 2, claro, né? O denominador fica igual. E nessa expressão, eu vou multiplicar o 2 com o 2. 2 vezes 2 é 4. E vou multiplicar esses números aqui de cima. Repare que todos eles estão multiplicando aqui. Eu vou apagar porque eu acabei omitindo ali o símbolo de vezes, né? Então eu vou fazer esse 2 vezes esse 2. Vou fazer esse, deixa eu mudar de cor. Vou fazer esse 27 vezes esse 12 e depois eu ainda vou fazer a raiz com a raiz, essa raiz de 3 vezes essa raiz de 3. Tudo isso ainda vai estar dentro da raiz. Vamos ver a próxima linha. Então, 27 raiz de 3, mostrando a conta para você. 27 raiz de 3 mais 12 raiz de 3 dá 39 raiz de 3. Continua o sobre 2, porque é o denominador comum. Vamos ver aqui o resultado de cada conta. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. É esse que está de rosa. Agora de verde. De verde, 2 vezes 2 é 4. Está aqui. E 27 vezes 12 apareceu aqui de azul claro. 27 vezes 12 é 324. Prontinho, agora chegou o momento de calcular essa raiz quadrada. A raiz de 324 é exata e a raiz de 4 também é exata. Só esse 3 que vai ficar preso na raiz quadrada. A raiz de 324 é 18 e a raiz de 4 é 2. Repare que apenas o 3 ficou preso dentro da raiz e, de novo, eu posso somar esses elementos aqui porque nós temos denominadores comuns, 39 raiz de 3 mais 18 raiz de 3. 39 mais 18 dá 57, apareceu aqui o 57 raiz de 3. Claro que continua sobre 2, porque é o denominador comum. E agora só está faltando a gente simplificar. Vamos simplificar o 4 com o 2 e também podemos simplificar o 57 com o 3. E aí sim finalizamos a nossa conta. 4 com 2 dá 2. E aí 57 com 3 dá 19. 2 vezes 19 dá 38. Chegamos então na nossa resposta. 38 raiz de 3 centímetros cúbicos.